Mais de 41 mil novos casos por ano no país. É o que estima o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em relação ao câncer coloretal. Neste mês é celebrado o Março Azul Marinho, que conscientiza a população sobre este tipo de câncer. Terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer coloretal, também conhecido como câncer de cólon e reto, é um tipo de tumor que se instala no intestino grosso e reto e atinge tanto homens quanto mulheres na mesma proporção. A coloproctologista Marília Marcelino explicou mais sobre este tipo de câncer. O câncer coloretal, que é o câncer de intestino, ele pode acometer o intestino grosso e o reto, tá? Ele se instala através da formação inicialmente de um pólipo, certo? Que normalmente é benigno, e ele vai, com o tempo, se degenerando e se transforma num câncer. Segundo a médica, alguns fatores contribuem para o aparecimento deste câncer. A questão genética é um deles. O fato de familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmão, irmã, avó, avô, terem câncer de intestino faz com que você tenha um risco aumentado de desenvolver o câncer. Uma dieta pobre em fibras, em alimentos que contêm fibras, ou seja, frutas, verduras, cereais, pouca ingesta de água e também uma dieta rica em produtos, em alimentos ultraprocessados, industrializados, embutidos e também o consumo, né, de álcool e o tabagismo também influenciam diretamente no aparecimento do câncer. A idade também é um fator de risco, mas, segundo a médica, não se restringe mais àqueles que já passaram dos 50 anos. E hoje em dia, a gente percebe que a incidência do câncer está diminuindo cada vez mais em termos de idade nos pacientes, como a gente pode acompanhar na mídia, então pessoas mais jovens apresentando câncer de intestino. E por que isso? Por conta exatamente da nossa dieta, do nosso estilo de vida que a gente leva hoje em dia. A gente está vivendo uma vida, né, corrida, que a gente não prioriza hábitos saudáveis. E isso impacta diretamente na incidência desse câncer. O intestino ele tem milhares de receptores para as endorfinas produzidas, né, no exercício físico. Então, isso, além de ser saudável para o seu intestino, também previne a obesidade, que é um fator de risco para o câncer de intestino. Além de estar atento ao estilo de vida que você leva, é importante prestar atenção aos sinais emitidos pelo corpo. Isso porque o câncer coloretal se desenvolve lentamente e pode permanecer assintomático por muitos anos. Quando a gente começa a apresentar sintomas, provavelmente ele já está numa fase um pouquinho mais avançada. Os sintomas vão depender da localização do tumor no intestino. Então, se é no reto, ou seja, na parte mais baixa, quase final do intestino, ou se está no começo do intestino grosso. Então, assim, os sintomas vão ser diferentes. Então, o que o paciente tem que observar? Mudança do hábito intestinal, então, às vezes diarreia, às vezes constipação, prisão de ventre ou alternância entre elas, fezes, sangramento nas fezes, de preferência um sangramento mais escurecido, perda de peso não intencional, dores abdominais, estufamentos. Mas e naqueles check-ups anuais que muita gente faz? É necessário também sempre verificar a situação do intestino? Se você é um paciente que não tem nenhum familiar com histórico de câncer de intestino e você é assintomático, ou seja, nunca teve nenhum sintoma que a gente pensaria em câncer de intestino, você deve realizar a sua primeira colonoscopia aos 45 anos. A colonoscopia é o exame indicado para prevenção, diagnóstico e às vezes até tratamento precoce de lesões intestinais. Vamos supor que eu fiz minha primeira colonoscopia e ela era normal. Normal subentende-se, não tinha nenhum pólipo, não teve nenhuma biópsia, certo? Então, eu posso repetir essa colonoscopia daqui 5 anos. Ou seja, não é necessário fazer colonoscopia todos os anos. A boa notícia é que, assim como os demais tipos, o câncer coloretal, quanto mais precocemente for identificado, maior as chances de cura do paciente. A chance de cura é muito alta, eu chego a dizer 90%, tá? Claro, depende de alguns fatores.
principalmente a localização, e o estágio, né? O estágio em que esse câncer está. Existem diversas formas de tratamento, e o que vai fazer a gente escolher essa forma é exatamente o estadio do câncer. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e levar a informação, porque é um câncer muito prevenível, muito prevenível. E se diagnosticado no início, chance de cura altíssima.